Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o novo programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre os primeiros jogos de Grêmio e Inter nesta retomada dos jogos do futebol do Rio Grande do Sul e também a retomada do Inter Santa Maria na divisão de acesso. Mas antes, eu vou apresentar aqui os meus grandes amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. Olá Pedro, olá Lucas, todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Hat-Trick, uma semana boa de certa forma, porque tivemos a volta do futebol para os times gaúchos, uma semana ruim para mim, porque o meu time perdeu, né? Mas a gente espera que a volta do futebol dê um certo alívio aí para os torcedores. Infelizmente para a torcida colorada não teve alívio nenhum, foi só estresse. E aí Pedro, e aí Antônio, para nós uma semana típica, ou seria uma semana típica, um mês depois, sem falar de bola rolando de verdade. Essa semana as coisas começaram a voltar ao normal, se é possível dizer isso ainda. As equipes do estado jogando fora do estado, enfim, uma condição completamente fora do comum que a gente está acostumado, mas a bola voltou a rolar e a gente tem muito para debater hoje. Nesta próxima quase uma hora de papo, Marcelo Trevisan estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Aproveite para seguir o Hat-Trick no Instagram e no TikTok, @hattrickoficial. Vocês soltaram, agora já começando assim, envolvente, vocês soltaram frases muito, como posso dizer, performáticas, poéticas nas introduções. Mas, então vamos repercutir tudo que aconteceu nesta última semana. Acho que a gente podia começar falando, antes da gente partir para os pontos negativos da torcida, para a torcida colorada, eu acho que é interessante a gente falar sobre a homenagem que eles fizeram em respeito às vítimas da tragédia. Se o futebol do Inter é pífio, o marketing dá aula, e não é de hoje, há muito tempo. São craques de bola. Há muito tempo. Então, o time do Inter, o time titular, eu não me recordo se o time reserva também estava com os uniformes. Não sei dizer também, mas acredito que sim. Sim, acredito que sim. Todos que entraram em campo estavam com um uniforme. Então, para quem não conseguiu acompanhar, eles estavam com algumas manchas de lama, acredito que talvez artificiais. Sim. Mas, enfim, é homenagem, né, a toda essa questão que aconteceu, que ainda acontece em muitos lugares do Rio Grande do Sul. E o mais interessante é que esses uniformes eles vão ser leiloados. E o dinheiro que for arrecadado vai para a Central Única das Favelas para fazer a distribuição desse dinheiro. Porque mesmo que muitos lugares o futebol esteja voltando, muitas coisas já estejam normais, entre muitas aspas, ainda há gente desabrigada, né? A gente vê todas essas questões que o poder público está fazendo para ajudar. E, enfim, que baita homenagem. Tá louco, eu vi pessoas gremistas assim, declarados, e até não tem por que não, ficarem emocionados com essa homenagem. Não sei se vocês esperavam exatamente isso. A gente viu que até antes do jogo o Inter mudou as redes sociais, mudou a foto para o sinal do Inter embarrado. Acho que era de um dos centros de treinamento. É isso mesmo. Vocês esperavam que ia ser uma homenagem? Vocês já tinham ideia que ia ser tão material essa homenagem? Eu confesso que eu nem esperava assim, que tivesse alguma homenagem nesse sentido. Óbvio que a gente imaginava alguma manifestação do time nas redes sociais, com alguma faixa, enfim, alguma forma. Mas no uniforme não. Isso é algo que assim... não esperava, e eu acho que foi muito interessante o fato do Inter não ter deixado vazar essa informação, porque todo mundo ficou surpreendido. Eu lembro que assim, eu tinha colocado para assistir o jogo, e eu acho que estava na cozinha na hora antes de começar, e eu vi o narrador falando, o Inter vem com homenagens, com uma campanha alusiva às enchentes, enfim. E aí eu comecei a pensar, vai vir com uma faixa, eu olho assim, a camisa deles... cheia de lama, e né, como tu falou, né, feito ali na gráfica, enfim, mas que fica muito parecido, fica muito, muito semelhante. Cara, assim, pode ser uma burrice minha e eu assumo totalmente, mas eu num momento, eu achei que existia a chance de ser lama de verdade. Pois mesmo é. que fosse pesado. Eu também achei. Não, eu tô fechado contigo. Então tá. Agora assim, 2 contra 1. pegaram uma pocinha e... só que daí assim, durante o jogo a gente vê que não saía. Não, é meio absurdo. Mas aí que tá. Por que tu pensou isso? Porque era um negócio muito bem feito. Mas Era muito bem feito. Tu olha e tu pensa assim, nossa, literalmente parece que eles caíram no barro, enfim. E é uma baita atitude do Inter, né? Não é a primeira vez, ano passado o Inter foi premiado, não vou saber dizer qual o prêmio agora, mas com aquela ação da camisa do Orgulho Negro, enfim, né? Que foi lançada, teve o Tyson como garoto propaganda, o Inter acabou sendo premiado por aquela campanha, né, de publicidade.
E, mais uma vez, o marketing do Inter dá show, como eu falei, né? Se o futebol é pífio, o marketing dá aula. Não, baita homenagem do Inter. Eu, particularmente, pô... Que Vai não comprar sou... a camiseta? Ô, quanto é que tá custando no leilão? Eu adoraria ter em casa a camisa do Inter de uma partida específica aí, né? Tinha que levar cheia de barro. Limpa isso, eu adoraria ter uma camiseta do Inter em casa. Não. Adoraria ter uma camisa do Inter em casa, do Inter 1, Belgrano 2, na Arena Barueri, capaz. Tirando as Camisa do brincadeiras. René. Foi... Cara, e pra te dizer, se leiloarem, pô, a do René vai ter um dos valores mais altos, hein? Cara, eu não sei, eu tenho... Ou é muito, muito alto ou muito, muito baixo. Que partida do senhor René. Mas tá, enfim, homenagem. Cara, que homenagem do Inter. Particularmente, eu fiquei muito feliz, porque materializar o que foi a tragédia, que foi a enchente, a gente viu uma campanha muito legal de gaúchos que moravam fora do estado e colavam adesivos, né? Água até aqui. Tipo, era algo que fazia as pessoas remeterem ao que aconteceu, tipo, ao que as outras pessoas passaram. E quando o Inter entra com esse uniforme, num jogo de Sul-Americana, que está sendo televisionado, enfim, não só pro Brasil, mas para outros países, é mostrar para os outros o que passou aqui, tipo, como se estivesse sentindo até mesmo na pele, sabe? Eu acho que é muito mais que uma homenagem qualquer, é como se materializasse algo que nós sofremos, que as pessoas daqui sofreram e que não tá na mente, no visual das pessoas. Não, foi uma baita homenagem, mas a gente, infelizmente, Antônio, a gente vai ter que partir pros destaques dentro de campo. Não, vamos lá, é da vida. É da vida. Eu tava sentindo falta disso? Do estresse? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que é legal a gente começar falando sobre os momentos antes da partida. Porque eu, pelo menos, quando eu vi que o Eduardo Cudê ia mandar a campo um elenco com 5, não bem dizer atacantes, mas atletas voltados para o ataque. Homens ofensivos. Homens ofensivos, perfeito. Homens baita definição. Cara, eu achei, assim, ó, eu admirei, porque eu achei aquilo... Ousadia, exato. Porque pra quem não sabe, ele mandou Rocher, Bustos, Vitão, Robert, Renan e René. O mercado tem alguma... Se eu não me engano, foi opção. Bom, não tenho certeza. Também a gente tem, enfim, é um cara mais velho, Robert Renan é mais novo, ele tem toda essa questão. Aí depois ele mandou o Fernando. Ótima escolha. Ele é um baita jogador. Bom jogador. Aí depois ele mandou Alan Patrick, Maurício, Wesley, Ener Valencia e Borré. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver os grandes jogadores do ataque, os grandes referências do ataque do Inter jogando juntos. E o Inter, no primeiro tempo, ele acabou sendo superior ao Belgrano. Acho que até isso, de alguma forma, surpreendeu muita gente. Talvez não tanto, porque o Belgrano não é aquele grande time, mas o Inter estava vindo de quase um mês sem jogar e, enfim, toda essa questão física e psicológica. Ele teve boas chances com o Wesley e Crack. Cara, o Wesley de que novo para mim ele segue sendo o destaque do Inter, não por nome, mas por futebol jogado. Tanto que é ele que dá... ele faz o cruzamento pro Borré. E pro Valencia, quando ele faz o gol anulado também. É uma jogada do Wesley. E esse gol do Ener Valencia foi... E aí entra uma coisa... Nem aquele exercício na academia. É bem... Tríceps coice. É bem como tu falou, né? Tinha dúvida de como o Inter ia se comportar na partida, e o Inter foi muito melhor que o Belgrano. Muito melhor. Só que o Inter não converteu essa superioridade em conclusão. Porque a gente pega o jogo assim, tá tirando os gols, e a cobrança de falta do Alan Patrick no segundo tempo, que passou perto, e assim, ó, que milagre, né? Eu acho que fazia muitos anos que eu não vi uma cobrança de falta do Inter levar perigo, assim. E, bom, realmente, tirando o ano passado, né, que agora lembrando do Alan Patrick fez aquele gol contra o River Plate. Que foi bem estranho. Foi um gol que na primeira tu não entende como é que aconteceu. Mas é gol de gênio, né? O cara é gênio. Mas, assim... o Inter não conseguiu converter, né? Bola de um lado pro outro, mas chute que é bom nada. A gente não viu o time agredindo, não chegava na área. Borré e Valência pouco fizeram. O gol que o Borré faz é, assim, ó, 80% da jogada do Wesley, né? Que, enfim, foi mais uma vez o melhor jogador do Inter e é a válvula de escape do Inter. Né? O Inter hoje consegue algo diferente através do Wesley. E falta alguma estratégia, né? Porque se o time não vai conseguir resultar em finalizações de gols a partir desses passes de um lado para o outro, talvez tenha que mudar a estratégia. Talvez tenha que olhar para jogadores como Wesley. A gente precisa de um jogador driblador, precisa de um jogador que consiga, enfim, fazer esse tipo de jogada
e fazer o diferencial. Foi isso que faltou pro Inter, porque só tinha ele. E aí, quando o Wesley não tá na partida, o time, enfim, não consegue render. Eu concordo com o Antônio. Foi muito dependente do Wesley na parte ofensiva e eu queria destacar, tipo, a incapacidade do Inter de criar contra um time retrancado, sabe? Porque no primeiro tempo, ok, foi muito bom do Inter no quesito de volume de posse no ataque, de produção ofensiva, mas era um time que estava jogando pelo 0-0 e o Belgrano sabia que se ganhasse ia ser líder do grupo. Não tinha mais a possibilidade de ser ultrapassado. Então, era o time que ia jogar por uma bola, mas que ia tentar, tipo, refletir o jogo do Inter no ataque de certa forma. No segundo tempo, quando o Belgrano tem o resultado, o Belgrano abdica. Começa a se retrancar e o Inter não consegue manter a mesma produção que tinha no primeiro tempo. Também perdeu peças que começaram no time titular e decaiu um pouco o nível do time, mas da mesma forma o Inter era muito superior no papel em relação ao Belgrano. Só que com um time retrancado do outro lado, rodava a bola para lá, rodava a bola para cá, rodava a bola para lá, rodava a bola para cá e não conseguia passar pela defesa do Belgrano. Que, pasmem, não é uma defesa espetacular, mas é a defesa de um time que está sendo líder do grupo, sendo o pior time, ou seja, vai se retrancar. E outra questão que é importante falar também, que péssima escolha foi a Arena Barueri. Péssima. E aí isso tudo fica mais claro depois da gente ver o que o Grêmio fez no Couto Pereira. Ah, mas é que financeiramente compensa mais estar em São Paulo, porque tem a questão da logística do avião. Financeiramente, o Inter tá um pé de ser eliminado da Sul-Americana. E se classifica na Sul-Americana, entra uma verba da Conmebol. Detalhe, uma verba em dólar. E a gente sabe, né, que, enfim, é um dinheiro muito mais valorizado que o real. Então entra um dinheiro legal para o Inter. Esse dinheiro, por exemplo, poderia pagar um custo a mais de uma viagem para Criciúma, para jogar no Heriberto Rios, para jogar no Alfredo Jaconi, ou até se o Inter tivesse antecipado essa questão com o Curitiba antes do Grêmio, enfim, para ver de jogar no Couto Pereira. Cara, seria muito melhor. A Arena Barueri é um estádio que não lota. Nem o time dele, nem o time que joga lá. Sim, ó, o Palmeiras joga lá com um time de São Paulo jogando no estado de São Paulo e não lota. Quem dirá o Inter? Cara, mas não é passando um pano, tá? Mas pelo que eu li, no Couto Pereira, mesmo tendo sido oferecido antes pro Inter, não poderia ser lá, porque o Curitiba jogou segunda-feira. Sim. E o Heriberto Rios também não podia, acho que a Conmebol não aprovou. Acho que acredito que tenha sido por causa da luz, porque não conseguiria jogar de noite. E na Arena Condá, que era uma outra opção. Também não era por questão da iluminação, né? Então se era a iluminação na Arena Condá, teve algum outro problema. Mas assim... Já colhe. Tem outras... Já vai receber o jogo do Inter contra o Delfim, né? Pois é, tem outras opções. Eu achei bem estranho também, vendo depois. Podia ter olhado melhor, se falou até da Vila Capanema, estádio do Paraná, não sei se teria essa questão da iluminação. A Vila está regularizada para o Campeonato Brasileiro, né? Nos padrões CBF, mas não sei se para Conmebol, mas enfim, dava para ter olhado com mais atenção para isso, sabe? Porque, poxa, faltou a torcida ali. Tinha até um número legal de torcedores, 5 mil, que, enfim, em São Paulo, tudo bem, mas não fez aquela atmosfera. Não teve atmosfera de torcida, assim, no jogo. Eu concordo, se tivesse como trazer mais pra perto, olha, nem que fosse no Uruguai, sabe? Eu garanto que, tipo, se o jogo fosse no Uruguai, ia ter mais gente do que tinha na Arena Barueri, porque o Grêmio jogou em Curitiba, tem torcedores do Grêmio no Paraná, em Santa Catarina, mas tem muita gente que foi do Rio Grande do Sul pra ver o jogo, pela questão de ser próximo, é uma viagem de, dependendo de onde tu morar, 10 a 14 horas, mas enfim... É um lugar próximo, é um lugar possível de tu ir, sabe? Agora, por exemplo, eu defendi aqui antes, nos outros programas, que, tipo, jogasse em Rivera, sabe? Eu acho que o estádio também tá com problema em relação ao Conmebol. Mas, por exemplo, se o Grêmio e o Inter jogam em Montevidéu, é uma viagem mais curta do que tu ir a São Paulo? A São Paulo, até mesmo a Curitiba, é mais curto do que a Curitiba, e com certeza teria mais público do que teve na Arena Barueri. Foram 5 mil, né? Sendo que 1.000 eram argentinos, né? Eu não sei te dizer agora se os 5 mil eram colorados ou se era total. Mas não, era 3, 4 mil colorados e 1.000 argentinos. Então, pra ver, a torcida do Belgrano era praticamente metade, sabe? Então, assim, no fim das contas, não foi positivo pro Inter. Porque o que acontece? Esses caras, esse torcedor do Inter que foi no jogo, é o torcedor do Internacional que reside em São Paulo, capital. Ou a galera de organizada, assim, muito forte. Tipo assim, muito mas a gente forte. tá falando de uma... Mas a maioria, sim. Uma grande maioria.
Porque, tipo, esse pessoal do Belgrano, obviamente, não veio viajar pra isso, mas é uma viagem muito longa pra, tipo, fazer um bate-volta, né? Claro, a gente viu um vídeo que viralizou de um torcedor que disse: minha casa tá alagada, eu perdi meu emprego hoje, mas eu tô aqui pelo Inter, sabe? Tipo, obviamente tem torcedores que Sim, amam o clube e vão fazer de tudo pra ir, mas grande parte dessa torcida é o pessoal que mora em São Paulo. Porque tu não imagina 30 mil pessoas fazendo essa viagem. E não tem nem a questão da proximidade, porque o jogo do Grêmio em Curitiba tem muito da proximidade, né? O Lucas até falava, o amigo dele que mora perto de Curitiba e foi. Eu quase fui, pô. Várias pessoas assim, eu moro Aqui perto. de Santa Maria teve bate-volta. Sim. Tá vendo, assim, ó, eu moro perto daqui, eu moro na divisa, eu moro, sabe? Tem, agora em São Paulo, ali, assim, a gente olha assim, poxa, mas tem essa proximidade, sabe? Os municípios da região têm muitos colorados. Acho que faltou esse tato, de certa forma, da diretoria. E pelo fato de ser em Curitiba o jogo do Grêmio, não sei se vocês acompanharam também, o Grêmio fez uma parceria com a Planalto, né? Saíam ônibus de Porto Alegre, de Passo Fundo, de Rio Grande e de Santa Maria, todos bate e volta até Curitiba. Então, por ter essa proximidade, tu consegue levar a tua torcida fazendo uma parceria com uma empresa de ônibus. Cara, isso aí foi genial. Perfeito. Faltou pensar um pouco na torcida, mesmo tendo toda essa questão dos estádios que eu falei, faltou mesmo. Mas de qualquer forma, aconteceu o jogo, terminou em 2-1 pro Belgrano, e tudo começou numa falha do René, né? Ele dá um passe para trás, aí o Belgrano aproveita, faz o gol, o Inter dá uma desligada, eles tomam outro gol nos acréscimos do primeiro tempo, e aí passam o segundo tempo inteiro abaixo, com alguns relances do Super Inter, que as pessoas, que se espera. Lucas, tu que é o nosso jogador de bola aqui do Hat-Trick, tu é o cara que mais frequenta os gramados. Porque eu também sou bom batedor de pênalti. Eu queria saber o que tu pode falar sobre a tua visão sobre o que o René, qual que foi a ideia do René tentando passar aquela bola? Cara, o René, ele só errou o passe mesmo. Tipo mas assim, é que a gente vê que o Fernando, ele até fica... Ele até desiste, de assim. Novo, não. De novo esse cara. Porque sabe o que é? Se vocês forem ver, o Fernando já tá se posicionando pra frente, sabe? Esperando que o René avance. Tipo, avance com a posse da bola. E não, o René recua e pega o Fernando meio que no contrapé, sabe? E daí, no contrapé, eu digo, pegou, a bola é entre o Fernando e o Robert Renan, né? E daí, a bola é meio que enfiada entre os dois, só que o Robert Renan espera que o Fernando vá na bola. E o Fernando já tava antecipando o movimento pra frente. Então, tipo, ele acaba dando um passe no contrapé do Fernando, que mata o Robert Renan, que tá pensando que o Fernando vai chegar na bola. Foi isso que aconteceu. Robert Renan também foi muito mal. Muito mal. O René vai ficar marcado por esse erro, mas olha, quem observa a fundo sabe que o Robert Renan tá marcando o Gasparzinho no segundo gol do Belgrano. É que o Robert Renan, ele fica também porque ele acaba conseguindo tirar em cima da linha do... Não, tudo bem. Mas no segundo gol. Sim, perfeito. Não, e também não serviu pra nada. O Robert Renan, ele tá marcando EAD o atacante do Belgrano. Mas assim, o atacante do Belgrano tá uns 10 metros... A famosa marcação Bluetooth. Cara, o atacante do Belgrano, ele está uns 10 metros do zagueiro Robert Renan quando ele cabeceia a bola. É assustador. Não, e aí tem esse segundo gol mesmo, né? Dá pra dizer da falha do Rocher, enfim, que era uma bola defensável. Mas a marcação do Robert Renan é surreal. Mas não marcou o tempo de bola, não marcou o jogador, não marcou ninguém. Ele só tava olhando pra bola. Ele só tava ali no lugar errado, sabe? Assim, ó, a sensação que dava era de um cara extremamente perdido. Tu olha o lance depois assim, cara, por que ele esse tava cara ali? Tá ali? Sabe? Se ele tivesse lá no ataque, faria mais sentido do que ali. Porque, cara, não tem sentido nenhum. Eu não consigo nem culpar muito o Rocher. Claro, eu acho que era uma bola defensável. Eu também. Mas, cara, é uma cabeçada da marca do pênalti de um cara que tá completamente sozinho. Mas eu acho que dava. Era defensável. Mas eu acho que, tipo, ele não é culpado pelo gol. Não. Eu acho que o Robert Renan tem mais culpa. Vocês sentem que o desempenho ruim do Inter no segundo tempo foi mais questões físicas e psicológicas ou teve algum outro problema? Não citando já essa questão da torcida que a gente falou, porque... A gente não pode ficar indo no C. Mas eu imagino que talvez até tenha passado da hora, vendo os outros jogos, a gente começar a questionar Eduardo Cudê. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Eu acho que sim. Eu lembro muito bem que o Antônio falou que o Inter tinha capacidade de ganhar chegar até pelo menos as quartas de final da Sul-Americana, jogando sem torcida no estádio que fosse. E eu assino embaixo também, eu acompanho.
Agora, Então eu também. Já que estamos aqui, aí, né? eu quero assinar. só que o que acontece? Pô, vai pegar times retrancados. E é um problema desse Internacional, e a gente sabe que é um problema. Contra o Atlético Goianiense, antes da parada, enfim, por causa das chuvas, da enchente, a gente viu um time que não conseguia jogar contra um time retrancado. Que, claro, criou oportunidade saindo do pé do Wesley, que nem foi ontem. Ontem não, que nem foi na ocasião. Mas, enfim, um time que não consegue jogar diante de um time retrancado. E sofreu disso no segundo tempo. Tem esse mal. Digamos que o Eduardo Cudê tenha dificuldade em passar por times que não se proponham a jogar contra ele, sabe? E tem sido um mal desse Inter, sim, porque não adianta nada tu jogar com 5 homens ofensivos se eles vão ficar rodando bola, rodando bola, e não vai ter criatividade, não vai ter alguém que drible um jogador e ache um passe em profundidade, como achou o René no lado errado do campo. Mas enfim, esse é o ponto. Se vai jogar contra um time retrancado, vai ter que mudar um pouco a estratégia, porque não tá dando certo. Eu acho que sim, o poder tem que ser questionado, como eu achava também, né, que ele tinha que ser questionado antes da parada, porque o Inter de hoje, ele é muito diferente do Inter que a gente viu, por exemplo, na Libertadores ano passado, e que a gente viu na primeira passagem do Cudê. Na primeira passagem do Cudê, uma das coisas que mais me alegrava naquele Inter era aquela gana de marcar em cima, sempre pressionando a defesa. Então, jogava contra Flamengo ou contra Cuiabá, o goleiro do outro time tocava para o zagueiro, já tinha todo um time marcando, e o Inter roubava a bola e fazia o gol. Tanto que o Inter era muito comum. 10 minutos de jogo, já estava 1-0. 15 minutos de jogo, estava 2-0. E aí, depois disso, não ia mais nada. Porque o time cansava e tal, mas o Inter administrava. Ganhava por 2-0, ganhava por 2-1, conseguia ali um 2-2. Tinha bons resultados e foi assim que o Inter foi o primeiro lugar do primeiro turno do Campeonato Brasileiro naquele ano. Né? Foram 20 rodadas ali e o Inter era o primeiro lugar. Então, falta muito isso no Cudê hoje. Porque o Inter tem o Valência e o Borré. 2 jogadores que podem fazer isso. Jogadores que têm capacidade de marcar em cima. Tem o Alan Patrick, que não é tanto assim ali atrás, mas o Wesley tem capacidade. O Maurício também. O Maurício é jovem, pode correr, enfim, sabe? Tem outros jogadores no banco. Então, isso pra mim é a coisa que mais falta no Inter. Porque não dá aquela vontade. A gente olha, o cara toca de um lado, toca pro outro. Toca do lado, toca pro outro. Aí, cruza na área. Mas quem que tá na área pra cabecear? O Valência vindo buscar a bola lá atrás. Tudo bem, pode fazer isso, é um bom jogador, tem capacidade. Mas será que ele... Poxa, a gente esperou tanto tempo para ver Borré e Valência lado a lado. Aí o Borré tá aqui, o Valência tá aqui. Pô, não é assim também. Então eu acho que dá para questionar muito o Cudê. Eu acho que hoje, assim, de cabeça, não teria um nome para sugerir ao Inter. E eu acho que é muito arriscado demitir um técnico nesse período agora. Porque, como a gente fala, né, não dá para julgar só o futebol, tem o externo, tem que levar isso em conta. Tudo junto, enfim, não sabemos. Mas aqui também é uma coisa que já vinha vindo. Mas igual, não e é não isso é diferente. Que fica evidente, os problemas são os mesmos. Não é que a gente olha e fala assim, poxa, o Thiago Maia errou um passe ali, mas o Thiago Maia tava, né... Até a gente pode pensar no René, o René, não sei como foi a forma de ajuda dele, mas numa dessas a cabeça dele tava em outro lugar, enfim... Mas, cara, olhando assim, problema de jogo, taticamente, são os mesmos. Um mês. Em um mês o Inter tem os mesmos problemas. E aí a gente tem que pensar, poxa, alguma coisa precisa ser mudada aí. O Inter agora, pode falar. É que eu ia comentar o erro do René, tipo, são erros que acontecem, tá? Tudo bem, o René errou, mas, tipo, o Inter tem a capacidade técnica de reverter esse erro dentro da mesma partida. Lógico. Tipo assim... O Grenal é o melhor exemplo disso. O melhor exemplo, o Inter errou 2 vezes, cedeu 2 gols pro Grêmio, ganhou 3-2. E voltou no jogo. E podia ter ganho por mais. Esse que é o ponto, entendeu? Capacidade técnica tem. Talvez falte um pouquinho de vontade a mais, não sei. Mas a gente viu um segundo tempo que o Belgrano cozinhou o jogo contra o Inter. Tocando bola atrás. Quando o Inter dava uma apertada, rifava a bola, devolvia a bola pro Inter. E cozinhou o segundo tempo inteiro, assim. Tipo, talvez falte um pouquinho mais desse sem a bola, sabe? Querer um pouco mais sem a bola. O Inter agora ele não consegue mais virar líder do grupo, né? Para ele conseguir ir ao playoff sem precisar depender de critérios de desempate, ele precisa de um empate com o Real Tomayapo, pelo menos, e uma vitória em cima do Delfim. Isso é péssimo, porque daí são mais 2 jogos que o Inter vai ter no calendário. Que guerra. Não, e o calendário já tá apertado, vai ter 2 jogos aí. Caso o Inter vencesse o Belgrano, muito provavelmente conseguiria se livrar dessa data, né? Então... Bom, agora é o futuro dele, mas antes, o próximo jogo dessa saga é contra o Real Tomayapo na terça-feira, às 9h30 da noite, na Bolívia.
Tem toda essa questão. Vai. E aí, mas antes, no sábado, tem Cuiabá e Inter, às 6h30 da tarde na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Qual que vocês acham que vai ser o foco do Inter agora nesses próximos jogos? Ele vai com tudo contra o Real Tomayapo e vai ir com um elenco alternativo contra o Cuiabá? Até porque o Cuiabá, a gente tem que lembrar que ele ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. E tem quanto? Uns 6? Acho que ele 4 tem... jogos. 4 jogos. 4 jogos. Tem alguns... O Cuiabá teve 2 jogos adiados também. Teve. Acho que por causa da Copa Verde, se não me engano, alguma coisa assim, com os rivais. Bom, enfim. Qual que vocês acham que vai ser esse destaque agora? O destaque pro Eduardo Cudê nesse próximo jogos? Eu acho, assim, ó, eu no lugar dele, assim, ó, agora que o Inter só consegue um playoff da Sul-Americana, faria como o Renato fez contra o The Strongest. Manda o time misto reserva para jogar contra o Tomayapo e foca em Brasileiro e Copa do Brasil. Porque, assim, agora o Inter não tem mais a condição de se aventurar numa Sul-Americana agora, oitavas e outros 500. Agora, nesse momento, o Inter não tem condição de se aventurar numa Sul-Americana e usar todos os seus jogadores, titulares, enfim, e aí esses jogadores não estarem aptos para jogar outras partidas do Brasileirão. Por exemplo, essa partida contra o Cuiabá é uma partida que, apesar do Cuiabá ser lanterna, não ter nenhum ponto, quando o Inter jogou com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense também não tinha ponto. E agora tem. Por quê? Porque empatou com o Inter. Então, assim, não é absurdo o Inter empatar com o Cuiabá. Não é absurdo o Inter perder pro Cuiabá. O Inter perdeu pro Belgrano. E o Cuiabá melhorando, né? E o Cuiabá melhorando. Venceu o Lanús em Lanús. Então, assim... Já tá no... Não, o Cuiabá ficou segundo. Tá no playoff. Tá nos 16 avos de final. Que é um baita resultado do Cuiabá, gente. Assim, enfim, sim. é uma baita conquista. Mas é um jogo que o Inter precisa levar muito a sério. Porque precisa dessa resposta também. O Inter precisa dar a resposta pro torcedor de que o time não morreu. Que o time tem condições de seguir. E esse jogo com o Cuiabá tem que ser tratado como essa situação. Eu imagino que vá um time mais alternativo, talvez o Arangues jogue, Bruno Henrique, jogadores que estavam no banco, mas precisa olhar com atenção também para o Brasileirão, porque o foco sempre foi Brasileirão, não é a Sul-Americana. Mas, assim, precisa colocar isso na prática também. Eu concordo, eu acho que o Inter, repito, o time que mandar a campo, ele tem condição de vencer o Real Tomayapo. Tá, é claro que a gente está vivendo uma condição completamente adversa, o time ficou um mês sem jogar, mas o time que for a campo tem condições de ganhar do Real Tomayapo. Eu acho que o Inter tem como focar no Brasileirão sem abandonar a Sula ainda. E vale lembrar, se empatar com o Real Tomayapo, vai jogar essa guerra que eu falei antes pro Antônio diante do Delfim e pode classificar ainda assim, sabe? Então, cara, foco no Campeonato Brasileiro agora, porque vai pegar um time que em teoria é mais fraco que o Inter, jogando fora de casa, o Inter vai jogar fora de casa todos os jogos agora. Então tem que se acostumar com essa realidade e tentar arrancar pontos de um time que não pontuou ainda. Pode ser a virada de chave do Inter, sabe? Pegar um time que está mais fragilizado dentro do campeonato, se aproveitar disso e fazer um bom resultado. Fazer girar a chavinha. O Cuiabá vai ter que pagar o pato. Alguém ia ter que pagar esse pato. Cuiabá. Mas é essa situação. O Inter vai pegar um time que está fragilizado no campeonato, que pode lavar a alma do torcedor e mostrar que o time não morreu. Agora, só folcloricamente, assim, e não é difícil que isso aconteça, é o Cuiabá. É um time muito inferior. É o típico jogo. 1-0, gol do Isidro Pita. Golzinho. É o que a gente falou do Atlético Goianiense. Assim, ou 0-0, empate chato. Se fosse o Real Madrid, o Inter ganhava. No Bernabéu. Agora, como é o Cuiabá, difícil. O Grêmio, por outro lado, viveu uma noite de Copa, né? Uma vitória, dá para se dizer, histórica por seu retorno nessa retomada, em clima de olímpico, né? Porque o estádio Couto Pereira lembra muito a antiga casa do Grêmio. O Renato acabou mandando uma equipe que era mais ou menos o que já era antes de toda essa questão climática do Rio Grande do Sul, mas ele contou com a volta do Reinaldo, né? Ele mandou Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Dodi, Pepe e Cristaldo, Galdino, Soteldo e Diego Costa. Foi uma vitória que surpreendeu bastante, eu imagino. Seja independente do rival, independente de qualquer coisa, um 4-0 depois de tu passar quase um mês sem jogar. Com jogadores a gente vendo na linha de frente, porque a gente sabe que o Marquezin, ele ajudou, ele postou nas redes sociais, ele estava nas cozinhas, o Diego Costa estava na lama. Né? O Kaique, mesmo não tendo jogado, ele estava no grupo e ele estava ali salvando gente. Mas eles conseguiram fazer um 4-0 em cima do The Strongest. Estão
vivos, né? Vivos. Ainda quase mortos, mas vivos ainda. Conseguem chegar até no primeiro lugar. No primeiro lugar, mas, enfim, a próxima rodada é a guerra. Vale tudo, né? Pro Grêmio diante do Huachipato no Chile. Mas, enfim, falando do jogo, que espetáculo fez o Grêmio, fez o torcedor, fez o torcedor do Coritiba, que, enfim, ajudou o torcedor do Grêmio a lotar o estádio, que comprou essa causa. Tinha muito torcedor do Coritiba no estádio. Muito é muito, tipo, eu diria de uns 20%. Eles têm... o Grêmio e o Curitiba são amigos? Não tinha até essa ocasião, sabe? E o que veio a se tornar foi muito legal. A torcida do Coritiba organizada cantando música da geral do Grêmio, a geral do Grêmio cantando músicas da Império juntos no jogo. Nossa, muito, muito legal mesmo. Sem falar de todas as homenagens, né? Bom, o hino do Rio Grande do Sul a capela, sem áudio, né? Enfim, cara, é emocionante mesmo. Mas o Grêmio que a gente esperava foi a campo, sem Jeromel lesionado, com a volta do Reinaldo, sem Vidia Sante suspenso e sem Pavon suspenso. Acredito que vai ser mais ou menos esse time titular. Com a entrada de Jeromel, Vidia Sante e Pavon, seriam esses os 11. O Grêmio fez uma atuação muito, muito segura. E, por incrível que pareça, todo mundo foi muito, muito bem. Acho que foi muito comprada essa ideia de, até o Diego Costa fala na entrevista, vamos dar um pouco de alegria para o nosso povo. E o Grêmio comprou essa ideia. O Grêmio foi para campo para jogar pelo Rio Grande do Sul mesmo. Não deu uma chance para o The Strongest, que foi uma grande, grande defesa do Marquezin, mas na bola o Grêmio foi espetacular. Tu falou que os jogadores estavam ajudando. Tem uma imagem que está repercutindo aí do Gustavo Nunes. Sim. 26 dias atrás, ele estava indo no CT em Eldorado tirar os moleques que eram companheiros dele de base, né? Ele já subiu profissional, mesmo muito jovem. Ele estava indo lá tirar as coisas dos companheiros de base no meio da lama e passando quarta-feira fez um gol, golaço, um gol de placa. Enfim, o Grêmio teve os jogadores que tiveram na linha de frente, que estavam dentro de campo. O Diego Costa deu uma assistência espetacular e depois foi para a entrevista e deu uma aula de humanidade, falando tudo que o torcedor precisava ouvir mesmo para esquentar o coração. Cara, que atuação do Grêmio. Fiquei genuinamente feliz, não só com o time dentro de campo, mas com o torcedor que lotou e fez ter uma noite nostálgica de quem... Eu não tive o privilégio de ir num jogo no Olímpico Monumental, mas obviamente vi pela TV e já observei do passado, da década de 80, da década de 90, o que era o Olímpico Monumental num dia de Libertadores. E o Grêmio fez do Couto Pereira um Olímpico Monumental em dia de Libertadores. Foi espetacular. Isso é verdade, e aí entra essa questão da escolha. Que escolha que o Grêmio fez? Porque trouxe a atmosfera do Olímpico, a nostalgia, trouxe a proximidade com as cidades, enfim, que tem torcedores gremistas. O fato de ser o estádio do Coritiba faz com que os torcedores do Coritiba vão até o estádio e, enfim, simpatizem com a torcida do Grêmio, até criando uma possível aliança de torcidas. E aí agora eu me preocupo, porque daí o Inter vai ter que se aliar com o Atlético Paranaense, isso é o fim do mundo. Então, assim, por favor, torcida do Paraná... isso é uma coisa. Eles tiveram a oportunidade de ir para a Arena da Baixada, mas daí eu acho totalmente compreensível não jogar lá. Eu também. Óbvio que por conta do... estádio muito maior também, acho que não compensava. Sobre o jogo, o Grêmio foi muito bem. Uma das grandes atuações do Grêmio no ano, está certamente ali num top 3 de atuações. Para alguns pode ser até o top 1, quem sabe. O The Strongest era, sim, mais fraco, mas a gente tinha que entender também a questão que o Grêmio passava, né? Sem jogar, a questão psicológica que o Inter também passou, mas que, assim, até é muito curioso isso, porque a gente termina o jogo do Inter, critica, mas pensa, poxa, tem todo lado, né? Aí no dia seguinte o Grêmio faz 4-0. Como é que eu não vou pensar assim, poxa, se o Grêmio tem condição, por que o Inter não tem? Sabe? O elenco do Inter é melhor que o do Grêmio. Muito melhor, diga-se de passagem, em questão de peças. Por que o Inter não consegue? Então aí vai o mérito do Grêmio, mérito do Renato, mérito dos jogadores que, como o Lucas falou, trataram o jogo como uma decisão. Porque podia não ser uma decisão, enfim, pro ano. Tinha importância da Libertadores, tinha que vencer e fez certo. Mas principalmente era decisivo para a torcida, para dar um alívio. Pro cara que não perdeu tudo lá na casa dele e olhar a TV assim, pô, que legal, o Grêmio ganhou, sabe? Hoje eu vou dormir 1% mais feliz. E aí entra a entrevista do Diego Costa, que foi perfeito na análise dele, né?
Sobre o jogo em si, o Grêmio muito, muito superior. Muito bem. O Diego Costa muito bem, talvez o melhor em campo. O Cristaldo participa bastante também. O Galdino, que jogou um pouco mais recuado, né? Atrás do Cristaldo em alguns momentos. E fez uma baita partida também. Inclusive o gol dele Criticado. é um grande gol. E o gol o Galdino foi o Hero of the Match. Só pra falar. O volante Dodi jogou muita bola, tá? Muita bola. Não quero dizer nada, não quero comentar só. João Pedro, enfim, que é... Né, sempre a gente fala dele. Pouca mídia, muito futebol. Pouca mídia, muito futebol. E, enfim, o gol do Galdino só não foi o mais bonito, porque depois o Gustavo Nunes fez aquela pintura e uma vitória merecida do Grêmio, enfim, uma grande atuação mesmo. A gente viu um primeiro tempo bom do Grêmio, mas a gente viu também um segundo tempo avassalador. Né? Foram 3 gols. E mexeu bem o Renato. No momento certo, no momento que o time pedia a mexida, ele foi lá e colocou os jovens, colocou, enfim, sangue novo. Tem uma novidade que eu quero destacar, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre esse fator casa, mesmo fora de casa. O Grêmio jogou em casa. Esse jogo, ele foi Não dá pra Curitiba, então? Esse jogo foi o segundo com mais público no ano do Couto Pereira. E o maior... E o primeiro é do Paraná. Não, é do Paraná Clube. Pela divisão de acesso. Pela segunda divisão do Paraná. Torcida do Paraná, por favor, se alie com a torcida do Internacional. Nós precisamos de vocês. Eu não sei se foi a terceira. O jogo que eu vou falar foi o terceiro maior público, mas o clássico, a Tuetiba, ficou abaixo, cara. Ficou abaixo. Mas vale lembrar que tu citou o Paraná. Que campanha fez... o Paraná Clube. O marketing. Porque o que aconteceu? O Paraná Clube voltou aos jogos profissionais esse ano, né? E daí, pra chamar a torcida, eles mandaram jogos no Couto e na Arena da Baixada pra trazer o público de volta mesmo. E eles lotaram os 2 estádios. Parabéns ao Paraná Clube. Bem legal mesmo, bem legal. E é uma torcida que marca muito, né? Tipo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2017, quando o Inter jogou a Série B, o Paraná joga com o Inter lá, ganha de 1-0 gol do zagueiro Iago Maidana, que, enfim, hoje acho até que tá no América Mineiro, né? E naquele jogo o Paraná chega, acho que a 50 mil torcedores no estádio e quebra o recorde da Arena da Baixada. Hoje, certamente, esse recorde deve ser de algum jogo do Atlético, mas naquela época virou o recorde da Arena. É uma torcida muito forte, de um time que foi muito forte. Foi um time que frequentou Série A em diversas ocasiões. Teve artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que loucura. Mas, enfim, se o resultado foi uma surpresa, o 4-0, acho que uma surpresa dentro do Grêmio foi o retorno de Carbajo. Felipe Carvalho. Quase fez um gol no fim do jogo. Ele tava desde 2000... Sem querer pra caramba. Ele não queria bater daquele jeito, mas ele queria bater em gol, Ele tava desde 2023 sem jogar, por dores no pubis. Uma lesão no pubalgia, né? Pubalgia, E aí ele volta e, olha... Ele bagunça um pouco mais, o que já é uma bagunça positiva ali do Renato. Ele voltou bem, não tem como negar. O Carvalho, nos poucos minutos que teve em campo, foi muito bem. Mas ainda calma. Ele foi muito bem contra o The Strongest num jogo que o Grêmio já tinha ganho. Ele entrou em campo sabendo que o Grêmio ia ter os 3 pontos. Então, muita calma. Na frente dele tem Vidiaçante, que não preciso falar nada. Tem Dodi, que eu particularmente não preciso falar nada. Tem o PP, então calma. O Carvalho jogou muito bem, mas tem bastante gente na frente dele na fila aí. Eu concordo. Eu acho que é uma boa rodagem para ele. Eu acho que é um jogador que tinha muita expectativa e não correspondeu. Dá tempo de corresponder ainda. Mas no momento é meio que isso, assim. É um jogador que vai entrar no segundo tempo. Sábado contra o Red Bull Bragantino. Pode pôr ele de titular. Ele pode ser o que eu não digo a mesma coisa, mas a mesma ideia do Cristaldo. Que ele tá jogando esse ano o que se esperava no passado. Talvez. Óbvio que o Cristaldo já teve a amostragem do... Ele terminou como artilheiro do Gauchão, junto com empatado com o Diogo Costa, né? Eu vou falar o que eu já falei em outras oportunidades aqui. Gringo que vem pro Brasil, primeira temporada de adaptação. Nem o Arrascaeta voou na primeira temporada. A não ser que você seja Andrés Nicolás D'Alessandro. Tudo bem. A não ser que você seja do nível Luiz Alberto Soares. Também. O ponto que eu quero dizer é o seguinte. Gringo que vem da Argentina, assim, se destacou no campeonato argentino, uruguaio, cara, leva uma temporada pra se adaptar. Eu achei que o Cristaldo foi muito bem até pro primeiro ano. O Vidiaçante também. O Vidiaçante não fez um primeiro ano espetacular no Grêmio, mas no segundo ele já é o melhor volante do Brasil. Entendeu? Esses caras, eles precisam de um período de adaptação. Não tô falando que vai dar certo com o Carvalho, mas o Cristaldo teve uma alavancagem da primeira temporada dele para esse ano até agora. Ele foi artilheiro do Gauchão e um dos melhores jogadores do Grêmio. E, no meu ver, até agora, é o melhor jogador do Grêmio na temporada, se for pegar um conjunto geral de todos os jogos.
E na temporada passada ele fez mais de 10 gols, deu mais de 10 assistências. Então não foi algo abaixo, mas ele já tá evoluindo em relação à temporada passada. E ele é jogador de seleção, né? Ele vinha sendo convocado pela seleção uruguaia antes de todos esses problemas sim. É que o Carbajo, ele chega no Grêmio como o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, né? O Campeonato Uruguaio que teve o Soares. Sim. E ele foi melhor. Então, depois teve toda essa questão da lesão, ele não teve sequência no Grêmio, aí realmente ele é sacado da seleção. E não deve ser chamado para a Copa América também. É que essa lesão dele é algo muito complicado, né? Porque tu pode operar, mas é algo que está suscetível a voltar a qualquer momento. Então, é muito complicada a situação. Cara, tu falou sobre que todos os jogadores, né, mandaram bem no jogo. Tem o Rodrigo Eli. Mas eu quero falar um pouco sobre o Marquezin, porque mesmo ele fez aquela defesa que parecia mais defesa de handebol. Aquela de cara. Que a bola bate aqui. É que a gente pode até falar que a bola bateu nele, não foi ele que bateu na bola. Não, mas enfim, o Marquezin, eu sinto que ele não é um goleiro, ele ainda não é um goleiro que pode passar segurança pro torcedor do Grêmio. Medo. Eu sinto que qualquer bola que vai ali, mais de fora da área, tu já... Toda semana o cara tentando assim. comprar a vaga do Kaique no time titular. Toda semana. Cara, não é nem... Tá certo, tá. Não, mas... Não, o time mas, adversário começa a rodar a bola intermediária, o braço começa aqui, ó. Ai, Coimbra. Eu acho que dava pra dar uma chance pro Kaique, falando sério. Mas enfim. Eu também, mas eu acho que na Libertadores vai jogar todos os jogos do Marquezin. Mas é que eu acho que assim, ó, a gente teve pouca amostragem do Rafael Cabral, a gente vai falar mais um pouco agora quando a gente falar do... Ó, soltei até o Eminem, falei rápido. Quando a gente falar do jogo contra o Bragantino, mas eu acho que nenhum goleiro assim no Grêmio consegue passar uma segurança. Eu acho que acaba sendo mais do mesmo. Mas o Marquezin, por ter todo o peso que tem, acaba tendo esse destaque negativo. Mas então eu tô certo. Porque, cara, não dá pra sentir segurança. Dá medo. Toda vez que tá rodando bola na intermediária, a gente sabe que se for muito no canto, ele não vai pegar. Só se ele fizer um milagre, mas ele não mostrou isso até agora. E aí eu volto no questionamento. Cara, o Grêmio trouxe o Rafael Cabral. E agora o Marcelo Groi estaria para retornar ao Brasil. Que bom, enfim, é ídolo no Grêmio, né? Não, eu entendo o lado do Groi se ele não quiser voltar, pelo ponto de que, obviamente, o cara já tem uma história, e, enfim, tá, o nível técnico dele decaiu e ele não quer manchar o que já fez. Mas, enfim, o Grêmio trouxe o Rafael Cabral tendo um ídolo no mercado. É um tanto quanto questionável. Mas, se for a opção do Groi, tudo bem. O Grêmio pode até ter feito contato e não ter rolado. Agora, Rafael Cabral, Marquezin e Kaique, tu olha para os três e dificilmente tu vai tirar uma unanimidade daí. Quem vai ser o titular do Grêmio? Não dá pra saber. São três goleiros do mesmo nível que apresentam falhas. Eu tenho um absurdo pra falar. Pode falar. Eu tenho pra mim que o Kaique ainda vai se destacar pelo Grêmio, vai fazer carreira na Europa, vai voltar e vai pensar assim, preciso voltar pra casa. E vai voltar pro Ipiranga. Salvador. E vai voltar pro Ipiranga. Salvador. Vitória da Bahia, fatal modo. Não, eu concordo. Eu acho que são três goleiros, tem o mesmo nível técnico. Eu até achei muito estranho o Grêmio, sabe... O Grêmio tem essas questões, né? Nunca contrata uma afirmação. É muito difícil ver o Grêmio contratando assim, um jogador, não digo nem de pagar muito salário, mas assim, esse cara veio para ser titular incontestável, sabe? Na zaga passa isso há anos. É Rodrigo Eli, enfim, vários zagueiros. A mesma coisa do Rodrigo Caio que vai vir agora e dá tanto tempo sem jogar. Se o Rodrigo Caio jogar o que ele sabe, titular fácil. Agora, ele vai conseguir manter 5 jogos de sequência com o joelho todo bichado? Não sei. Por que não contrata um zagueiro que tu sabe que vai jogar, sabe? Paga um pouquinho mais pra esse zagueiro, pra que tu não fique pagando rescisão de Rodrigo Eli, pra que tu não tenha que pegar empréstimo de Bruno Alves, desses jogadores. Porque, assim, e o goleiro é a mesma coisa. Cara, o Grêmio tem 3 goleiros hoje. Que time no Brasil que tem 3 goleiros e os 3 jogam? Os 3 goleiros do Grêmio jogam. Que time no Brasil que tem isso, gente? Não tem, sabe? O Inter passou um perrengue com o Rocher fora, aí veio o Antony e tal. Mas o Inter só jogou com 2 goleiros esse ano, sabe? E o Grêmio tem 3. E aí os 3 no mesmo nível, pra quê? Sabe? Por que não pega... Negocia um, traz um outro goleiro mais experiente, mais firme. Ah, o Marquezin era esse cara. Tá, mas o Marquezin tava encostado no Celta de Vigo, sabe? Já vinha em decadência. Eu acho que faltou esse tato do Grêmio, de certa forma, de trazer uma afirmação. E não precisa nem ser uma unanimidade técnica, mas um cara mais líder, assim, meio Rocher, por exemplo, né? O Grêmio agora, ele, assim como o Inter, só depende de si na competição continental. Para garantir a primeira colocação,
Ele precisa vencer as próximas 2 partidas contra o Atipato, que está em segundo com 8 pontos, e contra o Estudiantes, já eliminado, com 4 pontos. Dá pra ser líder vencendo o Atipato e empatando com os Estudiantes. É? Sim. Bom, perfeito. Mas assim, ele tem que ganhar do Atipato para já se garantir no mata-mata. Com o 4-0, o Grêmio fez muito saldo e tirou muito saldo do Strongest. Então, existiria essa possibilidade. Mas, enfim, ele tem que ganhar do Atipato para estar no mata-mata. Assim como se ele perder, ele vai ter que brigar com o Estudiantes por uma vaga no playoff, né, da Sul-Americana. Os próximos jogos do Grêmio. Grêmio e Bragantino nesse sábado, 4 da tarde, no estádio Couto Pereira. E o Atipato e Grêmio, terça-feira, dia 4, às 9 da noite, no Chile. Esse elenco no Brasileirão, eu acredito que vai ser totalmente reserva, né? Totalmente reserva no sentido de Natan Fernandes e Diego Costa estão fora por serem expulsos naquele jogo polêmico contra o Bahia. Totalmente reserva, eu tô mentindo, porque eu acho que o Vila Sante pode jogar pra voltar assim a começar um ritmo. Joga também. Não joga também. Eu acho que não joga ninguém. Nem pra colocar assim, preparar, aquecer ele pra o Grêmio joga guerra no Chile. O Grêmio joga o jogo mais importante do ano terça-feira. E tem que saber disso. E vai entrar na mesma história de uns 10 anos, que é abandonar o Campeonato Brasileiro na largada. Não, mas tá, tudo bem. E aí, enfim, não tem o que fazer também. Tem que abandonar. Eu vi muitos torcedores pedindo abandonar abandonar não, né? Garantir ali 45 pontos no Campeonato Brasileiro para não cair e focar com tudo na Libertadores. Não, o Grêmio não cai, sabe? Mas é que vai entrar nesse limbo de novo. E daí, assim, esse ano, sendo bem sincero, o Grêmio não tem elenco pra ganhar o Brasileirão. Então o torcedor pode ficar tranquilo, assim, vai abandonar, mas o Grêmio não tem um elenco pra isso, neste momento. Pode ser que venha a ter, que os jogadores comecem a, enfim, desfilar em campo. Mas nesse momento não tem. Agora, acho que 2017, foi aquele ano que o Corinthians ganha com o Jô sendo o melhor, o Grêmio tinha condições ali. Ali foi realmente um dos, assim, o Grêmio podia ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, no mesmo ano. Mas acabou deixando passar. Tá, mas tem que botar o Sub-17 pra jogar contra o Rio Grande do Sul. É o jogo do ano, cara. O Grêmio, se ganhar, o Grêmio tá classificado pra próxima fase e vai jogar contra o Estudiantes já eliminado e sem chance de pegar Sula, porque o Atipato vai estar 4 pontos à frente dos Estudiantes. E o Grêmio podendo ser líder do grupo. É o jogo do ano. Se o Grêmio empatar com o Atipato, tá ok. Não tá espetacular, mas tá ok, porque o Grêmio tem total condição de vencer o Estudiante jogando no Couto Pereira pra se classificar. Mas vencendo o Atipato lá, cara, o Grêmio tem chance de ser líder do grupo da Libertadores, que tava perdida, que o Grêmio era lanterna com 0 pontos após 2 rodadas. Como o Lucas falou, se o Grêmio ganha, tira toda a chance do Estudiantes de conseguir alguma coisa. E aí o Estudiantes vai pro jogo contra o Grêmio aqui, querendo nada. Querendo nada, vai com o terceiro reserva. Se o Grêmio empatar, o Estudiante já não tem como buscar. É que o Grêmio ele tem alguns reservas de luxo, digamos assim, que nem o Rafael Cabral. Não sei se dá pra dizer de luxo. Não, o Rafael Cabral vai jogar. E o Edenilson, que eles acabam sendo reservas. O Edenilson pode jogar também. Porque eles não estão disponíveis por agora para Libertadores, né? Tem que esperar passar toda essa questão. E Copa do Brasil, muito menos, não vou conseguir. O Edenilson consegue, porque ele não jogou pelo Atlético Mineiro, mas o Rafael Cabral, que jogou pelo Cruzeiro, acabou. Então eles acabam sendo jogadores que o Renato pode usar, mesmo sendo titulares, entre muitas aspas, porque eles não podem ser utilizados nessas outras competições. Perdão se eu falar alguém lesionado, mas o Grêmio que tem que ir a campo contra o Red Bull Bragantino é Rafael Cabral, lateral direito Fábio, Gustavo Martins, porque enfim, ele não vai jogar. Ele renovou hoje com o Grêmio. Infelizmente. Até 2027. E ele é bom zagueiro, então Gustavo Martins, zagueiro Natan, Mike Keyson. Eu acho que o Mike tá machucado. Tá. Não, pelo que eu vi, o Mike ele se o Mike pode não jogar. tiver, acredito que sim. Se o Mike tiver machucado aí, sobe um lateral da base pra jogar esse jogo, mas enfim. Não bota o Reinaldo. Não, o Reinaldo tem que jogar no Chile, pô. E não pode jogar os dois? Não, óbvio que não. É o jogo do ano, o cara não pode dar 1% cansado. Tá. E aí? Mike, primeiro volante. Não vou dizer primeiro volante, mas pode ser um trio de meio campos. Com Ronald, Felipe Carvalho pode jogar pra ganhar ritmo, tá muito tempo sem jogar. Esse pode jogar. Edenilson. E daí, no ataque... Que meio campo. Não digo... Não. Essa minha frase, ela é tanto pro bom, tanto pro ruim. É mais exótica. Cara, no ataque, aí vira uma incógnita, porque eu não colocaria nenhum dos titulares nem reservas, cara. Eu não colocaria nem Natan Fernandes, nem Gustavinho. JP Galvão. Seria o teu homem de referência. JP Galvão e mais 2. Aí pode chamar 2 guri da base que nunca tenham atuado no profissional pra revelar e vender no fim do ano. O JP Galvão, eu duvido que entre, porque eu acho que no fim das contas ele vai
ele é uma das preferências do Renato, né? Então, assim, ele talvez comece como titular nesse, mas, assim, o Lucas tentando escalar ali um ataque terceiro do Grêmio, eu acho que o JP tá no secundário ali. Não, ele tá, mas esse é o ponto que eu tô dizendo. Ele é o reserva do Diego Costa, mas ele não vai jogar no Chile. Não sei. Não se vai, entra não vai. no segundo tempo. Não vai jogar no Chile. O Grêmio precisando de um gol, ele não entra. O Renato gosta dele. Ele gosta do Renato. O JP Galvão vai ser titular contra o Red Bull Bragantino. Não, provavelmente. Bom, vamos falar agora um pouco de Inter de Santa Maria, que o nosso tempo já está acabando. E aqui a gente acaba falando as mesmas informações, mas com talvez outras ideias, porque a gente precisa ver o time jogando, né, para criar novas ideias. O Inter de Santa Maria enfrenta o Lajeadense na Arena Alveazul, em Lajeado, às 3h deste domingo, dia 2. O time está treinando desde o dia 6 de maio e, nesse meio tempo, disputou um jogo-treino contra o Avenida de Santa Cruz do Sul, que foi uma derrota por 3-1, mas é um time que joga Série D do Campeonato Brasileiro. É o William Campos, né, o nome do técnico, que fez uma campanha muito boa com o Guarani no Gauchão desse ano. O gol foi de Márcio Goiano. A última vez que o Inter de Santa Maria entrou em campo foi no dia 28 de abril, naquela goleada de 5-1 em cima do Futebol com Vida. Nesse meio tempo também se uniram ao grupo o lateral direito Misael e o zagueiro Jean Pablo. A provável escalação, segundo o repórter Gilson Alves, do Diário de Santa Maria, é a mesma que começou o Futebol com Vida. Ele tem toda essa... Enfim, o Diário de Santa Maria cobre indo nos jogos, a gente não consegue ter essa dimensão, mas eu acho que é uma ideia que a gente talvez não possa descartar, é essa briga pela lateral esquerda, né, entre Márcio Goiano e Alan Baldi. O Márcio Goiano, ele está num físico muito bom, é tudo aquilo que a gente destaca em todos os episódios, mas a gente não pode esquecer que o Alan Baldi, ele fez 2 gols e ele tem muita presença, né, nos gramados, e nesse jogo em específico tem toda a questão do Lajeadense, porque o Alan Baldi é um jogador muito identificado com a torcida do Lajeadense. Enfim, jogou 5 temporadas lá. O Lajeadense, que é um time que nos últimos anos está sempre batendo nas semifinais, ficando a pouco de ir para a primeira divisão. Mas é um jogo que é a retomada da divisão de acesso pelo Inter de Santa Maria, que no momento ele está na segunda colocação, atrás só do Monsun. Até em conversa com o Gilson ontem, Gilson Alves do Diário de Santa Maria, ele mencionou, né, o Alan Baldi, ele teve um certo desconforto muscular nesse período das enchentes, não se sabe exatamente, né, em qual, tanto que ele até nem viajou para jogar contra a Avenida. Então é um jogador que, assim, nesse exato momento a gente não sabe se ele está apto ou não, tá? Então pode ser que apareça, pode ser que não, mas eu ainda acho que o Márcio Goiano leva uma vantagem pela parte física, porque o Alan Baldi teve essa questão muscular nos últimos dias. No mais, eu acho que é o mesmo elenco, né? Talvez alguma disputa ali entre os volantes, William Maranhão e Alan Christian, mas acho que o William Maranhão leva vantagem e no mais, assim, é a mesma escalação, e eu acho que faz certo o Daniel. Enfim, o time funcionou contra o Futebol com Vida, tende a funcionar também contra o Lajeadense. É exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que ele vai tentar repetir o máximo de idêntico, assim, do que jogou contra o Futebol com Vida, porque foi um time que convenceu. Não só venceu, mas convenceu o que a gente dizia que precisava na época, precisava vencer e convencer. Venceu e convenceu, criou muitas oportunidades, acabou levando um gol só de bola parada, então foi uma defesa sólida também. Eu acho que o quão parecido o Inter conseguir jogar como foi contra o Futebol com Vida, ele vai tentar jogar. Claro, tecnicamente a gente vai poder discutir daqui 2 semanas, 3 semanas, se vai ser Márcio Goiano, Alan Baldi, se o Maranhão vai ficar no meio campo, vai entrar o Alan Christian, enfim. A gente vai poder debater mais isso quando a gente vê realmente o time voltando a campo. Mas nesse momento, acho que a gente vai ver mais do mesmo, porque vai tentar se assemelhar muito com o que a gente já viu, que foi o melhor, aquele 5-1 contra o Futebol com Vida. Mas só um destaque. Essa viagem, que era para ser curta de Lajeado, vai ser uma viagem muito longa. Eu tava vendo, para ir a Santa Cruz do Sul hoje leva 4 horas de ônibus, num trajeto que antigamente levava 1h30. Então, até Lajeado, pelo menos umas 5 horas de ônibus numa viagem que levaria 2 horas, 2h30 antigamente. O Gilson até falou pra mim ontem, assim, eles estavam conversando e estimando até 6 horas de viagem. Estavam numa verdadeira luta para ver qual estrada, enfim, qual caminho que é o melhor e, enfim, consequências, né, desse período que a gente vive. Mas acho que, enfim, em alguns meses talvez isso possa melhorar. Na quarta-feira a gente tem o jogo de Inter de Santa Maria contra São Gabriel, né? O clássico da região central. O São Gabriel já é um time diferente do Lajeadense, né? Não levando em conta
levando em conta o poder financeiro e a tradição. A tradição, exato. Né, ele até é um clube que passa por problemas esse ano, que teve, vocês até podem saber mais que eu, mas teve quanto? 2 técnicos? Então, né? Essa situação ela é bem peculiar, porque assim, o São Gabriel começa com um técnico, com o Douglas Rodrigues, demite ele logo após a primeira rodada, porque, enfim, tiveram ali questões financeiras, foram vários jogadores embora também. Aí contrata um outro treinador. Não vou lembrar o nome desse segundo treinador, só que esse segundo treinador, ele nunca entrou em campo pelo São Gabriel, porque ele não estava no bid. Então ele treinou durante 3 partidas do São Gabriel, as 3 partidas que o São Gabriel não perdeu, e aí ele não foi inscrito no bid, enfim. Quem estava assumindo era o auxiliar técnico, que é carinhosamente apelidado de Cascão, né, que é o Caio Flávio. E esse Caio Flávio estava treinando a equipe, né, inclusive estavam pedindo ele para ser o treinador, mas no fim das contas ele não podia assumir porque não tem licença da CBF. O treinador esse que estava treinando à distância, como o Lucas falou antes, né, ele acabou recebendo uma proposta melhor. No fim o São Gabriel teve que ir atrás, deu um terceiro, basicamente 4º técnico, né, que é o Daniel Pereira, que vai ter agora assumindo a equipe. Tivemos uma invasão aqui no estúdio. A gente já vai finalizando. Bom, o jogo vai ser no Estádio Presidente Vargas às 7h30. Mais informações sobre venda de ingressos vão ser disponibilizadas pelo Inter de Santa Maria em breve. Bom, está finalizando mais um episódio do Hat-Trick aqui na TV Santa Maria, canal 19 na NET. Por favor, Antônio, Lucas, Antônio, se despeçam. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um abraço aí a todos. Sigam o Hat-Trick nas redes sociais, acompanhem o nosso programa na TV Santa Maria, também no YouTube. E é isso. Até mais. Muito obrigado pelo carinho. Mais uma semana. É sempre bom estar aqui. Até mais. @Hat-Trick Oficial no YouTube, no Instagram e no TikTok. Valeu. Até mais.